Experiência de viagem ao estilo de Nazarick. Parte 6. Existe uma besta mágica chamada Anquilorsus. Parece um urso à distância, mas se a diferença não for reconhecida rapidamente, você pode se despedir. Varia de 2 a 3 metros de comprimento. Tem 2 pares de patas dianteiras e 2 patas traseiras, um total de 4. Garras afiadas e pontiagudas com mais de 60 centímetros de comprimento, usadas exclusivamente para combate, crescem em 2 das 4 patas dianteiras, sua dureza superando até mesmo a do aço. Uma cauda longa e grossa se estende da parte inferior das costas, no final da qual há um inchaço semelhante a um martelo. E, finalmente, a maior parte de seu corpo é protegida por placas de blindagem rígida que se desenvolveram a partir de escamas. O poder que sustenta aquele corpo enorme é aterrorizante, um único ataque desencadeado por aquelas garras duras e afiadas e força física excepcional é facilmente capaz de dividir uma pessoa, armadura e tudo. No entanto, isso é tudo que você deve ter cuidado. Não é como se tivesse habilidades especiais aterrorizantes, nem pode empregar nenhuma magia poderosa. O Anquilorsus só pode usar o feitiço de fragrância, e isso por si só não é algo que possa ser usado em combate. Portanto, embora esteja entre os primeiros predadores do Mar das Árvores, não é de forma alguma a espécie mais forte. No entanto, houve uma exceção. Um ser que tinha mais de 4 metros de comprimento, e apenas por suas habilidades físicas, poderia matar até monstros que tivessem habilidades especiais ou pudessem usar magia. Não seria estranho para alguém que não conhece confundi-lo com uma espécie diferente se o visse, realmente era um Anquilorsus que era digno de ser chamado de Lorde. Levantou a cabeça do estômago do animal que vinha devorando até agora e soltou um rosnado baixo e pesado que encheria o coração de quem o ouvisse de terror. Longas entranhas saíam do canto de sua boca. Soprando e soprando, expeliu a respiração molhada de sangue e farejou o ar. Seu rosto estava molhado de sangue, mas foi capaz de sentir que havia 2 aromas que nunca havia sentido antes. Uma vez que eles estavam se misturando um com o outro, era um par em acasalamento, possivelmente. A barriga já estava cheia. Seria bom ignorá-los. No entanto, isso estava o deixando desconfortável. Esta área era o seu território. De jeito nenhum ele permitiria que alguém andasse por aí como se fosse o dono do lugar. Ele se levantou nas patas traseiras, depois de usar suas garras para raspar a casca, esfregou o corpo contra uma árvore. Isso foi para demonstrar claramente que este era o seu território, e então caminhou em direção à fonte do cheiro. Ao longo do caminho, usou fragrância. Com isso, foi capaz de apagar seu próprio odor corporal e o cheiro de sangue que ainda se agarrava a ele. Ao fazer isso, o enorme corpo do Anquilorsus se aproximou de sua presa. Se não fizesse isso nesta floresta, capturar sua presa seria bastante difícil. O cheiro ficou mais forte. Não havia indícios de que eles tivessem notado. Se tivesse sido notado, eles estariam agindo de forma diferente. Por exemplo, ficar parado e procurar um som. Ou tentar fugir de lá em linha reta. No entanto, eles não estavam fazendo nenhuma dessas ações. Ou então, eles estavam pensando que poderiam ganhar se houvesse 2 deles. Aproximou-se o mais silenciosamente que pôde até estar perto do cheiro. Não conseguiu avistar sua presa que ainda estava escondida pelas árvores. No entanto, isso foi o suficiente. Era sempre assim quando derrubava uma presa. Se pudesse vê-los, então poderia ser visto por eles. Ele nunca se apressou até que eles pudessem se ver, e enquanto cautelosamente discerniam o cheiro, ele se aproximou, e tudo de uma vez, fechando a distância em um piscar de olhos, ele estava caçando. Chegou perto. Os aromas não estavam se movendo. Portanto, assim como as caçadas usuais, instantaneamente começou a correr. Apesar de ter um corpo enorme, corria por entre as árvores como o sopro do vento. Como ele não tinha nenhuma habilidade útil como andarilho da floresta, quando fez desta área seu território, ele derrubou todas as árvores que iriam interferir na sua passagem. É claro que nenhuma árvore meia-boca poderia parar seu ataque, mas poderia haver momentos em que uma presa alerta se aproveitaria delas para escapar. Certamente era extremamente poderoso, mas não era como se suas caçadas fossem bem-sucedidas todas as vezes. Essa foi a razão pela qual fez os preparativos. A fonte do cheiro estava à sua frente. Um preto pequeno e um preto grande. O pequeno estava em cima do grande. Eles não eram um par de acasalamento. Muito provavelmente eram 2 animais diferentes. Mas não foi tão estranho. Havia esses tipos de animais. Cada um ajuda o outro. A sabedoria da presa para se proteger de predadores como ele. Por exemplo, o de cima usa algum poder especial, e o de baixo fugia, esse tipo de coisa. Mas se fosse esse o caso, ambos não passavam de mera comida. Ele sorriu. A essa distância, eles não podiam mais escapar. O pequenino não parecia ser uma grande refeição, mas o que estava embaixo era bem grande.
Já que sua barriga estava cheia agora, deveria enterrá-los no chão para guardar para mais tarde. No entanto, algo estava estranho. Ele estava batendo os pés violentamente enquanto carregava. Eles notariam, não importa o quão imperceptível fosse, e se percebessem, tomariam algum tipo de ação. Então, por que os negros não estão com medo? Por que eles não estão fugindo? Quase todos os animais que o encontraram tiveram essas reações. As únicas exceções para falar eram membros de sua própria raça. Ou eles estão apenas paralisados de medo. Pensou um pouco enquanto estava os rodeando. A carne da presa congelada de terror estava um pouco ausente. Quanto às suas preferências, a carne amolecida de quando a presa estava apenas meio morta e morria lentamente, essa era a sua favorita. A carne da presa que havia desistido da vida depois que suas entranhas foram devoradas enquanto ainda estava viva era a mais saborosa de todas. Gruar! Ele se levantou e gritou na frente da presa. Isso não era mera intimidação, era para incutir medo. Vamos em frente e corra, você pode até conseguir se manter vivo. Faça algo para melhorar o sabor de sua carne, por favor. Ele murmurou isso em sua mente. A essa distância, já não havia chance de fuga. Foi só porque o sucesso dessa caçada foi garantido que ele poderia mostrar-lhes uma pequena margem de manobra. Oh, eu nunca vi um de vocês antes. Que urso fofo. O pequeno estava latindo. Ele começou a pensar sobre isso, e lembrou. Eu vi coisas nas árvores que se parecem com o pequeno ultimamente. Anquilorsi também podia subir em árvores, mas devido a seus corpos enormes, subir em árvores era seu ponto fraco. Por isso, quando pegava presas que estavam em cima de uma árvore, só podia comê-las depois de derrubar aquela árvore e derrubá-las no chão. No entanto, naquele momento sua barriga estava saliente, e porque eles estavam longe e ir atrás deles era incômodo, ele o soltou. No entanto, agora, não havia necessidade de se conter em comê-los se estivessem no chão. O preto na parte de baixo estava olhando para cá sem se mover. Ele balançou sua pata dianteira com as grandes garras crescendo fora dela. Primeiro, o de baixo para que eles não possam escapar. Ao mesmo tempo em que um som de xing soou, sua perna dianteira ficou quente, e se transformou em dor intensa. Perdeu o equilíbrio e, partindo da cauda, caiu para trás. Em pânico, olhou para a perna dianteira, que tinha uma dor intensa a atravessando. Ainda estava lá. Não se foi. No entanto, estava com tanta dor que era como se não pudesse se mover. Guu! Quando parecia uma coisa longa, parecida com uma cobra, se contorcendo, estava pendurada na mão do pequeno em cima. Tinha sido atacado por isso. Então pode ser veneno. Quando era muito jovem, foi picado por uma enorme cobra venenosa, e essa sensação de formigamento era semelhante a essa. Ok. Eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar. Quando o pequeno balançou a mão, um bang alto veio de uma árvore próxima. A coisa parecida com uma cobra que se estendia de sua mão havia atingido a árvore. A força do impacto abriu a casca como se tivesse explodido de dentro para fora. Eu posso fazer isso sozinho. E, no entanto, calafrios percorreram seu corpo inteiro. Este era realmente pequeno. Passo a passo e pouco a pouco começou a parecer assustadoramente grande aos seus olhos. Está tudo bem, está tudo bem. Eu não sou assustador. Veja, eu não sou nada assustador. Enquanto latia, o pequeno em cima se separou do grande abaixo. Ele desceu ao chão e se aproximou com as duas patas dianteiras bem abertas. Realmente era tão pequeno afinal. Eu me pergunto quanta diferença existe entre ele e eu. Eu sou o predador e eles são a presa, é assim que deve ser. Então por quê? Como este pode estar se aproximando de mim sem nenhum medo? Era como se a presa fosse um predador em si. Ele moveu seus olhos do pequeno que se aproximava para o grande. Ele os observava atentamente. Isso também era algo que não conseguia entender. Não importa quais animais o tenham encontrado, eles nunca haviam tomado esse tipo de atitude antes. Virou as costas e fugiu do pavor desconhecido. Quando era muito jovem, na época em que se separou de sua mãe e deixou o ninho, ele experimentou fugir de presas que estavam muito além de sua capacidade de lidar muitas vezes. Portanto, não havia vergonha em fugir de coisas que não entendia. No entanto, havia algo enrolado em sua pata traseira. Aleop. Seu campo de visão girou em círculos. Foi assaltado por uma súbita sensação de leveza, como se estivesse sendo puxado para cima, e então um choque percorreu suas costas. Por alguma razão, estou deitado no chão meio virado. Quando se levantou, a coisa longa, parecida com uma cobra, estava enrolada em torno da perna traseira que havia sido puxada, e aquela pequena estava segurando a parte além dela. Eu não tenho ideia do que está acontecendo ou como, mas isso significa que aquele pequeno me derrubou. Por essa pequenez. Nossa, eu disse para você não fugir. O pequeno rosnou, mostrando os dentes. Era um som que dizia: não se engane, vou comer você.
Talvez fosse um predador tipo emboscada. Isso significava que aquele na árvore daquela vez era tão forte quanto este. Então não adianta, né? E eu não posso deixar a Insama esperando, talvez fosse melhor apenas matá-lo e esfolá-lo ao invés de capturá-lo. Mas isso não seria um grande desperdício? Eu também poderia usá-lo para meus experimentos. A Insama também disse que matar deveria ser o último recurso. Estava olhando para ele. Talvez isso significasse que estava se movendo lentamente. Foi por isso que ele usou aquela coisa parecida com uma cobra que se estende de sua mão para capturar presas. Ele tentou arrancar a coisa parecida com uma cobra enrolada em sua perna. No entanto, não podia. Estava firmemente cravado e não se movia. Nesse caso, usou as garras de que tanto se orgulhava. Não deveria haver nada que não pudesse cortar com eles. Gu ficou perplexo. Não conseguia cortá-lo. Mesmo que estas fossem as garras que cortaram tudo até agora, elas não podiam cortar. Sim, tanto faz. Eu não vou lutar contra isso. Houve o som de terra esmagada e grama deslizando enquanto seu corpo se movia. A cobra enrolada estava sendo puxada para dentro. Ele estava sendo constantemente arrastado enquanto deixava rastros no chão. Não havia mais dúvidas. Aquele pequenino possuía uma força absurda. Eu acho que não posso fazer muito por você. Eu realmente não gosto de fazer isso, mas vou tentar uma vez. Acho que vou te matar se não funcionar. A coisa parecida com uma cobra foi removida de sua perna. Vupish. Antes mesmo que pudesse pensar, eu deveria correr, uma pontada de dor percorreu seu corpo. Govoó! Os choques de dor vieram em rápida sucessão. Braços, pernas, rosto, barriga, cauda, não doía tanto assim. Se fosse tentar cobrir alguma parte do corpo, seria as costas. Se torcesse o corpo ao redor do focinho, seria banhado em agonia. Quando tentou suportar a dor e fugir, seu corpo foi imobilizado por uma força tremenda. Quando olhou, o grande havia colocado uma de suas pernas nas costas, imobilizando-o. Era tão poderoso que parecia que ia ser enterrado cada vez mais fundo no chão. Isso pode realmente estar acontecendo, para que quanto mais dois, animais cujo poder superem muito o meu apareçam. A dor continuou. Cada vez que esse som soava, uma dor aguda percorria algum lugar de seu corpo. Sem fim, como o som da chuva. Na hora em que já havia perdido a vontade de resistir, o som finalmente parou. Não havia nenhuma parte de seu corpo que não doía. Todo o seu corpo estava ardendo, e ele tinha a sensação de que havia inchado 2 ou até 3 vezes o seu tamanho normal. Pronto, agora você é legal e obediente, certo? Eu provavelmente vou ser comido depois disso. O que eu tenho feito até agora, está sendo feito a mim dessa vez, isso é tudo. Ok. Tudo bem, então, olhando bem. Você sabe quem é o chefe agora? Bem, vamos então? No entanto, embora ele tenha dentes, o pequenino vai conseguir comer tudo de mim. Ou ele pretende me compartilhar com o que está abaixo dele. Agora que sou eu que desisti da vida, não há dúvida de que com certeza serei gostoso.